ouvintes! Eu sou Márcia Chorro e este é mais um episódio da série Sem Segredos. O tema de hoje é esquizofrenia e seus estigmas. Convidamos José Orsi, engenheiro, MBA, mestrando em saúde mental pela Escola Paulista de Medicina e presidente da ABRE, Associação Brasileira de Familiares, Amigos e Portadores de Esquizofrenia. Seja bem-vindo, José, e muito obrigada pela sua participação. Fale um pouco, por favor, sobre a ABRE. Então, o prazer é todo meu, Márcia, agradeço imensamente poder ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre o nosso trabalho. A ABRE é uma ONG, né, ela está no terceiro setor, ela foi fundada em 2002, nós estamos indo para o 19º ano de existência, e ela tem como missão principal informar e educar as pessoas que têm o transtorno mental e esquizofrenia e seus familiares, lutando contra o estigma e também defendendo os direitos dessas pessoas. Né? Nós fomos fundados inicialmente por pessoas, por familiares que tinham pessoas que tinham esquizofrenia e profissionais de saúde mental ligados à Escola Paulista de Medicina, especificamente o PROESC, que é o Programa de Esquizofrenia da escola. Que importante papel tem essa instituição, né? Sim. E José, o que é esquizofrenia e quais os principais sinais ou sintomas dessa doença? Então, a esquizofrenia é uma doença bastante complexa, é uma doença mental, que ela é caracterizada por alguns aspectos, como, por exemplo, delírios e alucinações, que são chamados sintomas positivos, sintomas negativos, que é falta de prazer em fazer as coisas, dificuldade de iniciar atividades, alterações de humor, alterações cognitivas e alterações de pensamento de maneira geral, enfim. E ela, na verdade, o diagnóstico é bastante por entrevista, na verdade, né? Não existe um diagnóstico de laboratório, um exame laboratorial, é sempre um exame clínico. E não tem cura essa doença, é uma doença de origem genética, onde a preponderância maior quando você tem um parente, um ascendente, que já tem essa doença, como a esquizofrenia, como eu disse, né? Você tem mais chance de desenvolver a doença. Mas pode ocorrer de você desenvolver a esquizofrenia sem ter nenhum parente com essa doença. Mas, como eu disse, não tem cura, tem controle, e uma vez bem diagnosticado e bem tratado com os medicamentos corretos, os antipsicóticos, os reguladores de humor, os antidepressivos, ela pode ter um bom prognóstico para uma boa parte das pessoas. Mas, José, me diga uma coisa, com relação ao diagnóstico, a própria pessoa começa a perceber que ela tem algo que precisa ser tratado, ou normalmente são as pessoas que convivem com ela que começam a chegar a essa conclusão? Na verdade, isso é bem complexo e bem difícil, porque a esquizofrenia ela é uma alteração de pensamento que se revela e se reflete numa alteração de comportamento. Para a pessoa que está passando por uma crise, um surto psicótico, ela acredita que aquilo é uma verdade, que de fato está acontecendo aquilo. Como aquele filme Mente Brilhante, né, que exemplifica brilhantemente, né, Mente Brilhante, é um filme magnífico, muito didático. A pessoa entra num enredo de fantasia sem que ela se aperceba que, de fato, o que ela está vivenciando não é real. E as pessoas à sua volta, as pessoas mais próximas, percebem que existe um estranhamento e que essa pessoa está tendo uma atitude pouco racional, de uma maneira quase lúdica. E aí existe, muitas vezes, um episódio que pode ser um episódio irracional, envolvendo um pouco de violência, ou envolvendo um pouco de uma atitude da pessoa tirar roupa, por exemplo, ou de ficar agressivo verbalmente, né? E isso pode, inclusive, levar a uma internação, a uma contenção, e como aconteceu no filme Mente Brilhante, né? E aí tem todo um tratamento que é médio e longo prazo, né? Para tirar a pessoa do surto e entrar com um tratamento medicamentoso. Mas nem todas as pessoas passam por um surto. E mesmo internação também não é mandatório. Pode acontecer surto sem internação. Enfim, a internação é o último recurso que as pessoas usam para conter o surto psicótico. Agora, me diga uma coisa. Toda doença, claro, todo diagnóstico de uma doença causa impactos. E no caso da esquizofrenia,
Quais são as reações mais comuns quando as pessoas recebem esse diagnóstico? Bom, eu posso falar de porque eu sou uma pessoa que, além de ter um passado acadêmico e profissional atuante, eu mesmo sou portador da esquizofrenia, então eu posso falar de cadeirinha por ter passado por isso. A primeira reação é de negação. Né? Eu, quando tive o primeiro surto, não achava que, de fato, estava com um processo esquizofrênico, uma crise esquizofrênica, que, de fato, o diagnóstico, inclusive, nem foi dado inicialmente. Os médicos psiquiatras, no primeiro diagnóstico, eles até evitam fechar o diagnóstico, né? Fechar enfim, uma determinação, porque tem vários critérios para você ter a confirmação da doença, né? Mas a negação e no meu caso demorou vários anos. Foi só no segundo surto que de fato eu comecei a ter um diagnóstico fechado e comecei a aceitar que de fato tinha uma doença mental, que era a esquizofrenia, e no tratamento medicamentoso demorou 6 anos para eu aderir a um tratamento medicamentoso. Então, desde a aceitação do diagnóstico até a aceitação medicamentosa, mesmo considerando que eu aceitava que eu tinha uma doença mental, demorou vários anos até eu me convencer que eu tinha que fazer uso de medicação psiquiátrica pro resto da vida, porque a medicação ela não é como diabetes, é como pressão alta, você não pode prescindir dela depois que você começa a usá-la, né? E você recebeu apoio de quem estava ao seu redor para conseguir lidar com esse diagnóstico? E aí, durante esses 6 anos, eu imagino quanta persistência, né, quanta perseverança para chegar ao estágio de aceitar a medicação. Você recebeu apoio de quem estava ao seu Sim. redor? Na verdade, é uma coisa que minha história é muito particular e muito interessante, porque o primeiro surto ocorreu depois de 5 anos de formado. Eu trabalhava como gerente de obras, numa grande obra em São Paulo, e tive o primeiro surto, que foi um surto basicamente depressivo. E foi um surto depressivo tão forte que eu me afastei do trabalho e tirei uma licença médica. Depois de 6 meses de licença médica, eu resolvi viajar para reconstruir minha vida e fui para os Estados Unidos, no Mississippi, onde eu ingressei num programa de MBA, de mestrado, na University of Southern Mississippi. E foi no segundo para terceiro ano do curso que eu tive o segundo surto. Então, eu tive o apoio, evidentemente, das pessoas que estavam à minha volta, mas entre a primeira crise, a segunda e a terceira crise, eu fiz muitas coisas. Eu consegui trabalhar, consegui estudar, consegui me formar, né? Então, isso porque eu tive apoio de muitas pessoas, tanto da faculdade, como meus familiares, minha irmã, que morava nos Estados Unidos nessa época, né? Porque a pior condição possível uma pessoa que tem um surto de esquizofrenia é estar sozinha, porque ela pode cometer até o suicídio, inclusive. Entendi. Então, como é importante, né, a pessoa estar realmente respaldada e você, como falou, de carteirinha, sabe muito bem o peso dos estigmas, né, das marcas que essa doença acaba trazendo e deixando, né? Inclusive, eu me considero uma pessoa privilegiada, porque na minha família eu tenho duas profissionais, duas primas, que são terapeutas ocupacionais. Então, minha família é uma família bastante esclarecida com relação a doenças mentais. Mas, evidentemente, a gente sabe que as cicatrizes, mesmo que a gente não se aperceba, elas são externas. Quem está de fora, então muitas vezes a gente nem percebe o estigma. Eu sou uma pessoa que nunca escondi de ninguém a minha doença mental. Desde o primeiro momento fui muito franco, muito verdadeiro, muito genuíno, porque a gente tem que lutar contra o preconceito. Mas, evidentemente, que a gente sabe que as pessoas da sociedade, alguns amigos mais até próximos, né, nos consideram como pessoas de segunda classe, pessoas que são dignas de pena, incapazes de fazer coisas positivas, né? Coisa que a minha trajetória acadêmica profissional provou que não é uma verdade. É possível ter vida saudável e proativa, mesmo com um transtorno mental. Inclusive consideradas perigosas muitas vezes, né? Essa violência, na verdade, é um aspecto minoritário do surto. Na maioria dos casos, não há violência, não há agressividade. O que ocorre é que, durante o surto, como é exemplificado no filme Mente Brilhante, a pessoa em surto pode achar que está sendo ameaçada, até de vida, de morte, no caso, né, por um agente externo, que vai querer matar, que vai querer envenenar, que vai querer fazer alguma coisa contra ela ou a família dela, e ela reage de uma maneira como se estivesse se defendendo de um bandido, de uma situação perigosa. Mas nunca é uma violência gratuita, no sentido de que existe uma percepção
de que quando a pessoa tem um surto, ela continua consciente, ela não está inconsciente. Então, se ela tem uma personalidade mais agressiva, ela vai agir mais agressiva. Se ela tiver uma personalidade mais pacata, ela vai ser mais pacata, e assim por diante. Entendi. E nesse caso, José, a pessoa já sabendo que tem esse transtorno psiquiátrico, onde buscar ajuda para enfrentar tudo que a doença, né, acaba trazendo? Então, Você já falou que não é possível alcançar a cura, mas é possível manter um controle, né? Você é uma prova viva disso. e quando eu disse que não é possível alcançar a cura, eu disse que é para a maioria dos casos. Existe na literatura médica que 13% das pessoas que têm um surto esquizofrênico, elas não desenvolvem a doença a médio e longo prazo, ou seja, elas alcançam a cura, entre aspas, né? A doença não se perpetua, a doença desaparece em 13%. Agora, a busca de um auxílio, de um tratamento, ela pode ser, inicialmente, como foi meu caso, na rede particular, contratando psiquiatras particulares, foi tanto no Brasil como nos Estados Unidos, eu contratei a pagamento psiquiatras especialistas. Se a pessoa no Brasil, e mesmo nos Estados Unidos, eu tive esse benefício, não tiver recursos, a rede pública oferece, através dos CAPs, especialmente que é o Centro de Atenção Psicossocial, uma assistência gratuita e de alto nível, né? Porque são instituições públicas que estão especializadas em tratamento psicossocial e da doença mental. Não só a esquizofrenia, pode ser bipolaridade, pode ser o transtorno esquizoafetivo, pode ser o TOC, depressão, né? A esquizofrenia é o transtorno mental mais grave, mas existem outros transtornos mentais. E quem tiver interesse também pode procurar a Abre para entender melhor. Sim, eu até me pediram numa outra entrevista que eu fornecesse o meu telefone celular, meu WhatsApp, mas eu prefiro passar o e-mail da Abre, que eu acho mais Claro. conveniente. O e-mail é abrebrasil tudo junto.org.br. Então, qualquer pessoa que queira conhecer um pouquinho mais do trabalho da Abre, ou tem alguma dúvida, algum parente, algum amigo que queira algum auxílio, algum suporte, pode nos escrever aqui no prazo rigorosamente de 24 horas, nós estamos respondendo às solicitações e mensagens que nós recebemos nesse e-mail que eu te passei. E eu imagino que muitas pessoas vão realmente mandar mensagens, Que viu? bom, Eu esperamos achei, que sim. eu achei muito positivo constar no nome da Abre a palavra portadores, porque afinal, conviver com a esquizofrenia não é ser a doença. Nós não falamos, ela é gripe, ele é câncer. Então, eu acredito que devêssemos falar a pessoa é portadora de esquizofrenia. Ela tem, não que ela é Sim. esquizofrênica, né? Porque o peso fica muito grande. Então, eu convido a quem está nos ouvindo, né, a unir forças para que a gente mude e pelo menos uma tentativa de diminuir esses estigmas, né? Tratando essa pessoa como nós tratamos outras pessoas, sem dizer que ela é a doença, e sim que ela é portadora. Inclusive, eu queria fazer um comentário sobre isso, porque a gente evita falar que a pessoa é esquizofrênica, ou é depressiva, ou é aquilo outro. Então, a pessoa, na verdade, mesmo o termo portador, ele é questionado como não sendo politicamente correto. O termo mais adequado seria pessoa com esquizofrenia. Esse é Perfeito. o termo mais politicamente correto. Mas aí a gente tem que fazer uma alteração estatutária, teria que mudar o nome da ONG, e a gente resolveu manter o termo portador, que é o mais prático, porque também fala toda hora se referir pessoa com esquizofrenia, pessoa portador, ele é mais hermético, ele é um termo mais rápido, apesar de que Perfeito. carrega também um pouco de estigma, né? Porque a pessoa, Uhum. no caso, está carregando uma doença, né? Quando na verdade a pessoa tem uma doença. Assim como tem diabetes, tem pressão alta, tem câncer, enfim. Perfeito, José. Bem, eu conversei com José Orsi, que é presidente da Abre, e muito obrigada. Foi um bate-papo muito gostoso. Eu entendi algumas coisas porque você é muito objetivo nas respostas e me fez perceber que existem graus, diferenças e que cada pessoa pode encontrar o seu caminho para controle e quem sabe até para se libertar, né? Para poder conviver com todos
com a sua vida profissional, afetiva, de uma maneira muito mais equilibrada e tranquila. Então, é uma gratidão muito grande você ter aceitado o convite da Apoio, e nós estamos aqui à disposição para divulgar o importante trabalho dessa associação. Muito obrigado. Eu quero também aproveitar para convidar as pessoas a não só mandarem mensagens, né, por e-mail, mas também para visitarem o site da Abre, né? abrebrasil.org.br, porque assim que eu entrei no site, eu me senti acolhida. Então, eu convido a todos que estão nos ouvindo também a visitarem o site da Abre, abrebrasil.org.br. Bom, eu espero que todos tenham gostado. E se você que está nos ouvindo ainda não está inscrito no canal da Apoio, faça isso ainda hoje. Acesse também o site apoio-saúde-bem-estar.com.br e saiba mais sobre nossas ações sociais. José, quer deixar algumas palavras finais? Sim, só para finalizar, eu acredito que o caminho de bem-aventurança ele é acessível a todos, independentemente de você ter um transtorno mental. O transtorno mental tem que ser visto como simplesmente uma coisa a mais na vida de uma pessoa. Você pode ter um acidente de automóvel, pode ter uma doença grave que deixa sequelas, como a própria Covid está agora causando nas pessoas, né? O que a gente não pode é desistir da vida. Sempre ter um pensamento positivo, acreditar que existe uma força maior que nos impulsiona e que nós temos uma representatividade, uma importância para a vida. Não menosprezar essa maravilhosa experiência que é estar vivo e essa grande fraternidade que é a humanidade, né? Que existe sempre pessoas boas, eu sou grato a todas as pessoas que sempre me ajudaram, e não desista. Se você estiver sozinho, com depressão, por algum motivo, precisando de ajuda, mesmo que não seja exatamente esquizofrenia, escreva para a Abre, mande um e-mail para a gente, que nós encaminharemos esse e-mail para as nossas redes associadas, parceiras nossas, né? Que poderiam eventualmente ajudar na depressão, na bipolaridade, enfim. Eu apenas acho que é isso minhas palavras, né? Que não desista da vida, sempre é possível ser feliz e as dificuldades são inerentes ao estar vivo. Muito obrigada, José, pela sua generosidade e depoimento. Muito obrigada de coração, gratidão. E a vocês, nossos ouvintes, até a próxima. Um abraço.